Feche os teus olhos por um minuto. Concentra agora a sua alma, sua mente ao Senhor, para que de fato você consiga receber o que o Senhor quer ministrar. Um dia Moisés, ao subir no monte, ele orou ao Senhor e disse: Deus, não me faça subir naquele lugar se a tua presença não estiver comigo. E isso precisa ser a nossa oração. Esse momento precisa ser o nosso clamor. Para que você venha na igreja, para que você esteja aqui. E que a presença do Senhor esteja na sua vida. Para que você entenda a palavra. Para que você compreenda e que o Espírito Santo fale no seu coração. Pai, te damos honra. Sabemos que o Senhor já está aqui, sendo entronizado. Antes mesmo de chegarmos, a tua palavra diz que antes mesmo de chegarmos na tua casa, o Senhor já estava, o Senhor já passeava, o Senhor já habitava. Porque na verdade, ó Deus, o Senhor caminha conosco em todo o tempo. Senhor, e nós te pedimos nesta hora, Pai, abra a nossa mente para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer. Fala ao nosso coração, fala a nossa vida, que todas as amarras, todas as algemas, todas as prisões de mente, prisão de alma, seja destruído nesta noite e que saiamos daqui renovados pelo Senhor. Deus, eu não sei qual foi o problema que o teu filho entrou nesta noite, mas eu sei que o Senhor é o Deus do impossível e trará sobre nós a palavra rema, a palavra de direção, um divisor de água sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o nosso legado. Eu não sei você, mas por diversas vezes eu já me perguntei, por que eu nasci? Qual que é o meu propósito? Por que eu vim para o mundo? Alguém já se fez essa pergunta alguma vez? Né? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? E hoje o Espírito Santo quer te mostrar e te ensinar por que você veio ao mundo. Por que o Senhor te trouxe na terra. Amém? E iniciando aqui, eu comecei a meditar essa semana e vi várias histórias de homens e mulheres que tiveram uma predestinação. Tiveram histórias até bem parecidas. Parecidas no sentido de parecia ser impossível e Deus fez com que o possível acontecesse. Eram histórias improváveis, eram histórias que não iriam acontecer. Principalmente por uma situação, a esterilidade de suas mães. E a primeira história que o Senhor me fez lembrar foi a história de Moisés. E a gente vê isso lá em Êxodo capítulo 1 e capítulo 2. Que fala quando Faraó perseguia todos os homens, né, todos os meninos que haviam nascido. E decretou que todas as crianças tinham que morrer do sexo masculino. A mãe no seu desespero colocou, né, Moisés naquele barquinho praticamente e lançou sobre a água. E veja como é tão interessante que nessa história a esterilidade não estava sobre a mãe de Moisés, mas estava sobre a filha de Faraó. É interessante a gente observar que aquela mulher, ela se compadeceu daquela criança, e eu acredito, porque ela é uma mulher que não tinha filhos. E eu imagino ela como uma mulher, gostaria de ter filhos. E quando ela olhou aquele bebê chorando naquele rio, com certeza seu coração se compadeceu pela sua necessidade de gerar. E quando ela recebeu aquela criança, algo mudou naquela história. Porque tudo precisava de um ser específico para recolher aquela criança, irmãos. Porque se não tivesse alguém, o que ia acontecer? Moisés ia morrer. De repente aquele barquinho não ia aguentar durante muito tempo e provavelmente aquela criança ia afundar. E a gente observa que tudo aconteceu no tempo certo e do jeito certo de Deus. Eu acredito que por um propósito maior, Deus fechou a madre daquela mulher. Deus não deixou com que aquela mulher tivesse filho, exatamente para que quando ela visse aquela criança, ela se compadecesse e quisesse ele para si. Depois a gente vê uma outra história, por exemplo, que foi Ana. A Bíblia diz, só um parênteses aqui,
quando Moisés veio e tudo aconteceu, o propósito que ele tinha era um propósito muito maior, que era ser o libertador de Israel, né? Então assim, a história dele aconteceu para que ele libertasse o povo de Israel. E aí depois a gente vê a segunda história, a história de Ana. Uma mulher que era temente a Deus, que todos os anos estava no altar, diante de Deus, chorando, buscando. Mas infelizmente ela era estéril. Mais uma vez Deus fechou a madre de uma mulher para que um propósito maior acontecesse. Porque a Bíblia diz que Samuel nasceu apenas pela necessidade do povo que estava totalmente contra Deus, que estava totalmente rebelado contra o Senhor. No entanto, que o próprio profeta Elias, a sua família era toda destruída e distorcida. Então a gente vê que Deus fechou a madre de Ana para que no tempo certo Samuel nascesse. E Samuel foi aquele que ungiu Davi anos depois. E Davi foi quem? Aquele que libertou o povo de Israel. E mais uma vez a gente vê uma outra história. A gente tem Ruth. Ruth foi uma mulher que ficou casada durante 10 anos com Malom, que era filho de Noemi. E durante 10 anos casados, eles não tiveram filhos. E irmão, todo judeu, se você vê as histórias, todos os judeus têm 5, 6, 10 filhos se deixar. Não é assim? Então eu acredito que não foi por falta de vontade, mas porque provavelmente o tempo certo ainda não tinha vindo. Até que Malom morreu, e a Bíblia relata... Ui! Tem um buraco aqui, Jesus. Até que Malom morreu, e automaticamente aquela mulher se sentiu sozinha. Mas, naquele tempo, Ruth ainda não servia Jesus. Ela ainda não era serva do altar. Até que teve um dia que os filhos de Noemi morreram. E Noemi perguntou para suas noras: vão embora se vocês quiserem. Vocês não precisam ficar comigo. E naquele momento, Ruth decidiu que seria fiel ao Deus de Noemi e a Noemi. E eu acredito que naquele momento uma chave virou no coração de Ruth. Porque durante muitos anos ela fazia parte de uma história que era cristã, mas ela não era cristã, não vivia o projeto, não vivia a vontade. Até que ela virou a chave e decidiu ser fiel a Noemi. Alguns anos se passaram e ela conheceu Boaz. E Boaz e ela tiveram então um filho chamado Obed, avô de Davi. Olha que interessante quando a gente observa as histórias. Tudo tinha uma madre fechada, um céu fechado, algo que não acontecia. E eu acredito que naquela época a maioria das mulheres, o que elas queriam ter era muitos e muitos filhos. E essas histórias nos mostram que tudo que aconteceu, aconteceu no tempo certo e do jeito certo. Eu não sei qual é o céu que está fechado para você, ou se a tua madre está fechada. Pode não ser físico, pode não ser um filho físico, mas pode ser algo espiritual que está fechado e você ainda não entendeu o porquê a sua madre está fechada. Mas eu quero te dizer que tudo acontece no tempo certo e no jeito certo de Deus. Amém? Só que nós precisamos entender isso. Porque não aconteceu só na história dessas 3 pessoas. Aconteceu também em Sansão. A mãe de Sansão também era estéril. E quando Sansão veio, ele veio para libertar o povo de Israel. Depois a gente vê também Sara e Abraão. Quem foi Sara? Sara também era uma mulher estéril. E aí Deus fechou a madre dela para que no tempo certo viesse Isaac, para que ele fosse o pai de todas as nações junto com Abraão. Olha que interessante como a história ela se repete por diversas vezes. Mas a história que na verdade mais me chamou a atenção foi a história de João Batista.
Uma história que quase não falamos. Mas foi uma história tão incrível que hoje, quando eu orava de novo e buscava Deus novamente por essa palavra, eu chorava muito pelo poder que teve a história de João Batista. João Batista, ele veio através de um casal de idosos. A Bíblia não relata quantos anos Isabel tinha e muito menos Zacarias. Mas pelas especulações, Isabel tinha por volta de 60 anos. Então naquela época era uma mulher velha para poder gerar filhos. Só que eles tinham uma questão, eles tinham um porém. Zacarias era sacerdote. E a Bíblia relata que eles eram muito tementes a Deus. Eles eram servos do altar. E eles realmente tinham um coração que chamava a atenção de Deus. Até que um dia, Zacarias estava escalado para fazer as ofertas dentro do templo. Ele foi acender os seus incensos para o Senhor. E a multidão ficou do lado de fora esperando. Para que a palavra de Deus viesse, para que a mensagem de Deus viesse através de Zacarias. Quando Zacarias estava dentro do templo, o anjo mensageiro chamado Gabriel se apareceu até ele, foi até ele e disse a ele que ele teria um filho. Irmãos, pensa comigo. Zacarias, ele estava fazendo o quê? Buscando ao Senhor. Ele estava fazendo o quê? Diante do altar, adorando e oferecendo o seu sacrifício. Mas quando a resposta veio, ele não acreditou. Vamos lá abrir? Em Lucas, capítulo 1. Olha que interessante essa palavra. Lucas capítulo 1, versículo 18. A Bíblia diz assim: Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. Olha só, irmãos, ele estava buscando a Deus, buscando pela resposta. E quando a resposta veio, ele não creu. Aí o anjo deu um castigo àquele homem. No versículo 19 diz assim, o anjo respondeu: sou Gabriel, e estou sempre na presença de Deus. Foi Ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que estas coisas acontecerão, pois você não acreditou em minhas palavras, que se cumpriram no devido tempo. Diga misericórdia. Irmãos, olha que interessante essa análise que a gente observa na vida de Zacarias. Zacarias, ele estava no templo, ele estava buscando, e quando a resposta veio, ele não creu. E por isso, uma consequência veio. A promessa iria se cumprir, amém? A promessa se cumpriu, a promessa veio. Porque a obra era maior, o que teria que vir era maior. Só que ele teve uma consequência da sua incredulidade. E de repente é isso que muitas vezes a gente acaba passando. A gente não crê naquilo que o Espírito Santo traz, naquilo que o pastor fala, naquilo que os apóstolos trazem, naquilo que a sua liderança te traz. E aí a consequência vem. E aí você de repente pensa, mas por que isso está acontecendo comigo? Pela sua falta de fé. Por aquilo que você mesmo colocou diante do anjo mensageiro. Irmãos, ele era um homem que, se você analisar, ele descreu, assim como Maria. Quando o anjo Gabriel, porque foi o mesmo anjo que foi até Maria, Maria também descreu. Mas Maria não teve uma consequência tão severa quanto Zacarias. Sabe por quê? Porque Zacarias já tinha muito entendimento da palavra. Só que o entendimento da palavra dele não significou nada na hora que a resposta veio. Então o entendimento disso me faz compreender que não importa o quanto que você conhece a palavra, se você não crer nela, ela não fará diferença na tua vida. Se você não acreditar no poder da palavra, no anjo mensageiro do Senhor, nada vai mudar na sua vida. E o pior, ainda tem consequência de maldição. Irmãos, imagina.
Durante 9 meses, Zacarias ficou mudo. E, irmãos, ele era sacerdote. Ele trazia a palavra para a igreja. Ele trazia a palavra para o povo. E ele não podia mais trazer a palavra. E a gente continua nessa história e entende que todas as coisas, elas acontecem porque tem que acontecer. Sabe por quê? Porque quando nós temos limitações humanas, é onde as coisas de Deus começam a acontecer na nossa vida. Amém? Quando você para de confiar tanto em quem você é, no que você faz, no que você sabe, no que você acredita, quando você para com isso, aí sim o Espírito Santo consegue agir, consegue operar. Então todas essas histórias começam a me trazer um grande entendimento, que não adianta você só ser conhecedor, se você não praticar. Se você não tiver essa fé tão firme e forte na sua vida, viva e eficaz, como diz na palavra. E a gente continua nessa história. E essa história, ela tem um grande poder, porque quando Isabel engravidou, a Bíblia diz que depois que Zacarias terminou o que ele tinha que fazer no templo, ele voltou para casa. Passados alguns dias, Isabel engravidou. E ela ficou exclusa na sua casa, ficou escondida na casa durante 5 meses. E durante esses 5 meses, teoricamente, ninguém sabia que Isabel estava grávida. Porque naquela época, era uma grande época de perseguição. Porque se a gente entrar na história, quando João Batista veio, foi a época que Roma tinha um grande poder sobre o povo de Israel. E naquela época, Roma, ela tinha trago muita religiosidade e perseguição na igreja. Então, foi um tempo de muita dificuldade. Foi um tempo onde os fariseus, eles acabavam, os sacerdotes que muitas vezes eram fariseus, eles acabavam trazendo uma linguagem errônea do que era a palavra. E muitos deles eram só ricos, eram só poderosos, mas não viviam a palavra. Então, quando veio João Batista, foi para quebrar isso novamente. Percebe que a história parece que várias vezes se repete? O povo está se rebelando, aquilo que vem como perseguição na igreja começa a se levantar. O que Deus faz? Traz alguém no momento certo e no tempo certo para preparar o caminho, tanto para o povo, como no caso aqui de João Batista, que foi muito além, que foi preparar o caminho do Senhor. E aí a gente continua a história. Olha só que incrível isso. No versículo 39 de Lucas ainda, diz assim: alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judeia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Olha que poder, gente. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e em alta voz Isabel exclamou: você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança do seu ventre. Olha que interessante isso. A Bíblia diz, antes, até alguns versículos antes, a Bíblia diz que quando o anjo Gabriel foi falar com Zacarias, ele disse que João Batista seria cheio do Espírito Santo dentro do ventre da mãe dele. Olha que interessante. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, mas não tinha nem vindo Pentecoste. Jesus não tinha nem nascido. Como é que uma criança dentro do ventre seria cheia do Espírito Santo? Jesus nem tinha vindo ainda no mundo. O povo nem sabia o que era o Espírito Santo. E aí Jesus em Mateus 11 fala que João Batista foi o maior profeta e o maior homem entre os homens. Olha o projeto que Deus tinha para aquele rapaz, porque ele ainda era muito novo. Quando ele começou todo o seu legado, todo o seu chamado, ele era mais novo que Jesus. Porque antes de Jesus começar, ele já fazia. Lembram disso na história?
Quem conhece a história de João Batista se recorda que ele veio para preparar o caminho do Senhor. Então, antes de Jesus ser batizado, antes de Jesus começar o projeto, antes de Jesus começar o legado, João Batista já tinha estado no momento certo e na hora certa. Ele já veio predestinado a ser cheio do Espírito Santo. E quando eu li essa história, eu falava, meu Deus, eu nasci pelo teu desejo. Eu nasci pelo teu projeto. Eu preciso entender qual é esse legado que é maior do que eu. Irmãos, aí o Espírito Santo me trouxe isso tão forte, que quando nós viemos ao mundo, era exatamente para fazer o mesmo papel de João Batista. Preparar o caminho do Senhor. Sabe por que muitas vezes você se sente tão perdido no seu propósito de vida? Porque você ainda não entendeu que a sua função nessa terra é preparar o caminho do Senhor. Sabe por que muitas vezes você se procura demais na sua vida profissional, no seu casamento, nos seus amigos, na sua vida fora? Porque você ainda não entendeu que o seu propósito é maior. E é por isso que você anda tão perdido durante os seus anos na terra. João Batista, quando veio, ele veio com uma missão: preparar o caminho do Senhor. No entanto, que quando Jesus fala sobre ele em Mateus 11, Jesus fala que ele foi o último profeta e a última parte da lei. Porque naquele momento que aquele rapaz nasceu, uma chave virou, algo mudou. O povo era um povo religioso. A igreja tinha se tornado uma igreja religiosa. Os fariseus tomavam conta da cidade. A religiosidade tomava conta de Israel. E quando João Batista veio, a palavra de Deus fala que ele veio para trazer arrependimento na igreja. E era na igreja. Era arrependimento entre o povo de Deus. Porque quando ele olha para os sacerdotes, ele falava o quê? Raça de víboras. Quem são vocês para trazer a palavra, se vocês não vivem o que vocês pregam? João, quando ele veio para preparar o caminho do Senhor com arrependimento. Então olha como foi incrível, mais uma história, mas eu não quero sublinhar aqui a esterilidade. Eu quero trazer ênfase naquilo que veio como mudança. Esses homens e mulheres nasceram para mudar a história de uma geração, amém? E aí o Espírito Santo hoje te fala, por que você nasceu? Para você mudar a história da sua geração, irmãos. Deus não fez com que você viesse no mundo para ficar só buscando um casamento perfeito, um trabalho maravilhoso, ou uma vida financeira estável. Isso na verdade é uma ferramenta para você preparar o caminho do Senhor. Sabe por que Deus te deu a inteligência que você tem? Para você usar essa inteligência para preparar o caminho do Senhor. Quando nós falamos aqui, quem quer enriquecer, quem quer ser um milionário, irmãos, ganhar dinheiro só por ganhar dinheiro não te traz nada. Deus quer te fazer enriquecer para você preparar o caminho do Senhor com as suas finanças. Quando o Espírito Santo traz sobre nós os nossos dons, quando Deus te deu o dom que você tem, é exatamente para você preparar o caminho do Senhor. Ou você acha que Deus te deu isso daí para nada? Ou só para você ser reconhecido? João Batista, quando Jesus fala sobre ele em Mateus, vamos lá, Mateus 11. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 1 diz: quando Jesus terminou de dar as instruções a seus 12 discípulos, saiu para ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades.
João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Irmãos, eles eram primos e não tinham contato. Olha que interessante isso. E aí ele voltou e mandou, né? Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para a multidão. Olha a honra que Deus trouxe, que Jesus trouxe para João Batista. Senhor, obrigada. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço qualquer, que qualquer brisa agita? Afinal, o que vocês esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procura um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem ao qual as escrituras se referem quando dizem: envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. E eu lhe digo a verdade: de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. A humildade de João Batista em reconhecer Jesus como Senhor e Salvador o trouxe honra. O próprio Cristo disse que não havia homem maior do que João Batista. O próprio Cristo reverenciou ele como o maior homem. E a Bíblia continua que o único lugar que ele está menos é do céu. Olha que incrível. Jesus pega e fala ainda para eles: ele só está abaixo dos anjos, mas está acima de todos os homens da terra. Olha o que aquele homem foi predestinado a ser. E olha o que todos esses homens e mulheres foram predestinados a ser, irmãos. Você não é diferente. Não existe diferença destas pessoas e a sua. Ou você acha que você veio aqui só para você sofrer? Deus, quando escolheu você dentro do seu pai, para que você conseguisse chegar até a sua mãe, ali já havia uma história traçada. Deus já sabia o que você poderia ser, se você quisesse ser. João Batista, ele se colocou diante de Deus. No entanto, que a Bíblia fala que todo o ensinamento que ele teve foram dos essênios. A Bíblia diz que esses homens eram homens que estudavam muito profundamente a palavra. Eram muito conhecedores. Então João Batista não era um burro que morava no deserto. Não era um homem que se vestia só de roupa de couro e comia gafanhoto e mel. João Batista era muito inteligente. João Batista sabia muito bem o que ele falava. E era um cara que tinha muita intrepidez. Então ele não se importava se sua cabeça pudesse rolar. Ele colocava-se diante de Deus e entendia: Senhor, cumpre em mim o meu chamado e o meu propósito. Irmãos, hoje o Espírito Santo quer te trazer esta palavra viva e eficaz. Se você veio ao mundo, se você hoje está aqui, é porque existe um propósito grande na sua vida. Creia nisso. E esse propósito é para preparar o caminho do Senhor, do seu jeito. Por exemplo, ontem, nós tivemos aqui seu Elcio consertando vários buracos da igreja. Isso, irmãos, é preparar o caminho do Senhor. Porque quando você está cuidando do templo, você está preparando o caminho para que outras pessoas recebam a palavra. O que você tem para oferecer ao Senhor? Como dom, como inteligência, como vida, como ser, para preparar o caminho do Senhor.
O Senhor está voltando e a Bíblia diz que agora nós estamos aguardando a sua segunda vinda. Mas a segunda vinda dele é com juízo. Porque quando fomos arrebatados, Jesus não vai vir buscar, nós vamos subir. Mas a Bíblia fala sobre a segunda volta, que é o tempo do juízo. Que é o tempo realmente que as pessoas ou se arrependem ou vão para o lago de fogo e enxofre. Mas quando a gente entende que existe um propósito maior. E irmão João, a Bíblia fala, Jesus relata, depois vocês meditem tanto em Mateus 11 quanto em Lucas. A Bíblia fala que João não realizou nenhum prodígio e maravilha. Ele não fazia milagre no povo. A Bíblia não fala nenhum milagre, nenhum cego que ele curou, nenhum coxo que fez andar, nada disso. Mas ele entendia que a tarefa que foi desempenhada e entregada a ele, ele desempenhou com êxito. De repente você não é uma pessoa que foi escolhida para fazer milagre e cura. Mas qual foi a tarefa que o Senhor entregou na sua mão? E você de repente não tem desempenhado com amor, com gozo, com alegria, mas principalmente com humildade ao Senhor. Porque, por exemplo, se a gente for olhar, quando João ia pregar a palavra, ele pregava no deserto. Ele buscava, aliás, ele ficava num lugar estratégico, aonde os peregrinos passavam, aonde gente que não prestava passava também, para que ele pregasse a palavra. E ele só ia no templo para poder escrachar os líderes. Olha que coisa incrível. Mas a Bíblia não relata que ele teve momentos de curas e de maravilhas, enfim. A Bíblia relata que ele era um homem que pregava arrependimento. Era um homem que pregava, vocês precisam se converter dos seus maus caminhos. Vocês precisam largar aquilo que está errado. Vocês precisam lançar fora o pecado. O papel que ele tinha que desempenhar, ele desempenhou com êxito. E foi com tanto êxito que o próprio Cristo o honrou. Hoje traga isso na sua vida. Senhor, me ajuda a entender que o meu propósito na terra é preparar o caminho do Senhor, irmãos. É para isso que a gente nasceu. Você pode ter dinheiro, você pode ter tudo, você pode ter uma boa família, você pode ter dinheiro no bolso, mas se você não tiver Jesus, isso não muda nada. Não muda nada. Não muda a sua vida, não te traz alegria, não te traz restauração. Esse final de semana nós estivemos num evento que nós estávamos recebendo uma amiga minha em São Paulo, que ela passou por uma semana de terapia, e é uma terapia com psicólogos, enfim. E quando eles voltaram, até se assemelhava bastante ao encontro, porque eles contavam um pouco do que eles tinham tido como experiência. E o mais engraçado é que na linguagem que eles tinham, que é, lá eu aprendi o que é o perdão, lá eu aprendi o que é o amor. Eu ficava olhando e falava, Jesus, o Senhor já ensinou tudo isso. O Senhor já mostrou tudo isso. E eram pessoas muito bem de vida financeira, a maioria eram médicos, a maioria eram advogados. E eu olhava e falava, Senhor, tem tanto dinheiro, mas não tem aqui de repente. Estão em busca de algo. E é tão engraçado que se a gente for na Bíblia, tem tudo isso. O perdão, o amor, a humildade, a restauração. Irmãos, quer resposta para a tua vida? Vai ler a Bíblia. Sabe por que de repente muita coisa não muda na sua história? Porque você não tem tempo de meditação. Você acha que Deus vai agir do jeito que você quer? De repente, quantas vezes você já subiu aqui para cantar, para tocar, para dançar, até mesmo para trazer uma palavra, mas se esqueceu do seu tempo de meditação, de oração, de busca com Deus? Ou então você está lá na porta e não olha para o irmão do seu lado, não fala com o irmão do lado. Isso diante da Bíblia não faz diferença. Eu sou como um fariseu, eu sou como um religioso. Então Jesus, quando se referenciou a João Batista, ele viu, esse homem tem uma humildade fora de sério. Ele foi o cara certo, na hora certa, escolhida para preparar o meu caminho.
Irmãos, você nasceu na hora certa, no momento certo, para preparar o caminho do Senhor. Você nasceu para isso. Entenda qual é o teu legado, o teu chamado, a tua vida. Você nasceu para ser bem-sucedido, sim, mas esse sucesso é para preparar o caminho do Senhor. Você nasceu para ter uma boa família, sim, para que a sua família seja uma referência para outras famílias. Você nasceu para ser rico e milionário, sim, para que o seu dinheiro prepare o caminho do Senhor na terra. Então, hoje, receba essa palavra no seu coração, com uma última frase que eu coloquei na minha meditação. João Batista compreendeu muito bem a sua missão. E mesmo durante todo o tempo em que seu ministério foi simultâneo ao de Cristo, ele, como um bom arauto, permaneceu em segundo plano diante da presença do rei que havia chegado. Em momento algum, João Batista tentou atrair atenção para si. Sobre isso, ele mesmo disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Você tem um projeto de Deus. Deus te escolheu na hora certa, no tempo certo. Se é para consertar um piso, se é para lavar a bandeja da Santa Ceia, se é para segurar a oferta, mas faça isso com amor. Se é para subir no altar e louvar, faça isso como João Batista. Senhor, que o Senhor cresça, eu diminua, porque eu sei que só assim eu serei honrado. Só assim. Então busque isso no Senhor. Coloque isso diante de Deus. Esse é o seu legado. O teu legado na terra foi nascer para ser uma pessoa bem estruturada e preparar o caminho do Senhor. Porque é a nossa única razão de viver. Não existe outra razão. Não existe outra. Então, se você hoje se coloca realmente diante do Senhor e fala: Deus, eu quero ser isso. Eu quero hoje entender e sair daqui com isso latente no meu coração. Eu nasci na hora certa, no tempo certo. Eu não sei você, se de repente sua mãe era estéril e você nasceu por um milagre. Eu nasci por um milagre. Eu nasci por uma profecia. Minha mãe não podia mais ter filhos. E até que uma profeta doida falou para ela: você vai ter mais uma menina. Não era para eu ter nascido, mas se Deus quis que eu viesse ao mundo, era para preparar o caminho dele. Se você hoje conseguiu enfrentar milhões de espermatozoides, irmãos, não é porque você era mais burro. Às vezes você olha e fala: ai meu Deus, eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmão, se você venceu milhões de espermatozoides para conseguir furar o óvulo lá da sua mãe e conseguir entrar, é porque você foi mais esperto. Senão, não era para você estar aqui. Então só aí já mostra a escolha certa que Deus fez. Porque você era um espermatozoide perfeito. Você conseguiu furar certo. Você conseguiu completar a gestação. De repente você não durou os 9 meses. Mas se você nasceu antes e teve que passar por uma incubadora ou qualquer coisa assim, você venceu. Você conseguiu. Então para de se menosprezar e achar que o mundo conspira contra você. Deus quis que você nascesse. Deus sonhou com a tua existência. Deus, Ele quis que você viesse exatamente para fazer a diferença na sua geração, para fazer a diferença nesta terra. Foi para isso que você nasceu. Esse é o teu chamado. Então todas as coisas que Deus te der, se Deus te der dinheiro, e eu creio que Deus vai dar, é para você injetar no templo. É para você preparar o caminho do Senhor, nas missões, no ministério, num chamado. Se Deus te deu um dom de cantar, de tocar, injete isso diante do Senhor. Se Deus te deu um dom de lavar, irmão, isso tem que ter dom. Às vezes tem a Letícia mesmo que fala: eu adoro limpar a casa. Eu falei: amiga, isso pra mim tem que ter dom, porque eu odeio limpar a casa. Limpo porque tem que limpar. E às vezes é um dom que Deus deu. Use esse dom para cuidar da casa de Deus, para estar na casa do Senhor. Qual foi o dom que Deus te deu? Use isso para preparar o caminho do Senhor. E eu não tenho dúvidas que se você fizer isso, o Senhor vai te honrar. Assim como Ele fez com João Batista.
João Batista foi um cara incrível. Morreu por uma perseguição. Mas a sua história nunca foi esquecida. E nunca será. E eu creio que realmente hoje ele tem uma posição de honra no céu. Por isso, se coloque em pé.